Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Neste domingo, dia 21 de junho, meditaremos juntos o trecho de Marcos, no capítulo 4, versículo 35-41. Medrosos, ainda não tendes fé? Até o vento e o mar lhe obedecem. Outras vezes, falamos que os nossos piores problemas só fazem Jesus dormir, no sentido que nos apavoramos por nada, fazemos tempestade num copo d'água. Quanto menor é nossa fé, tanto maior é o nosso medo, o nosso problema. O vento e o mar são símbolos de um perigo mortal, mas Deus é mais do que tudo. Se quisermos caminhar na vida, devemos manter os olhos fitos nesse Senhor, maior que tudo, nesse Deus que nos salva. Somos pequenos e fracos, mas Deus está ao nosso lado, sempre. Sua natureza é nos auxiliar, nos salvar, fazer-nos viver em plenitude. Do Evangelho de Marcos. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos discípulos: passemos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus do jeito como estava, consigo no barco, e outros barcos o acompanhavam. Veio então uma ventania tão forte que as ondas se jogavam dentro do barco, e este se enchia de água. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram-lhe: Mestre, não te importa que estejamos perecendo? Ele se levantou e repreendeu o vento e o mar. Silêncio, cala-te! O vento parou e fez-se uma grande calmaria. Jesus disse-lhes então: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram grande temor e comentavam uns aos outros: quem é este, a quem até o vento e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, o acontecimento que o Evangelho desse domingo nos apresenta é muito simples e claro. Uma tempestade, um perigo mortal e Jesus que dorme. Sem dúvida, Jesus estava cansado pelas longas pregações, pelas curas, pelas multidões, pelo contato com o povo, pelo contínuo ser devorado pelos pobres e os doentes que o cercavam e precisavam dele. Justamente, Jesus está cansado e dorme. Mas nesse dormir tem também uma outra mensagem: o abandono cego nas mãos do seu Pai querido, que o acompanha e o protege em todo momento. Jesus dorme porque isso faz parte da natureza humana, mas o seu coração velha em um abandono total nas mãos de Deus Pai. Jesus confia tanto no Pai que não se preocupa nem com a tempestade das ondas. Entende? Ele deu tudo, ele trabalhou, ele se entregou, agora se abandona neste sono como uma criança no colo da mãe. Esta é a atitude de Jesus, por isso que ele nada teme. Do outro lado, contrário, estão os pobres discípulos. Os discípulos não entendem, é muita coisa para a pobre cabecinha deles. Eles estão vendo a morte chegar, como podem não ter medo? É coisa muito difícil. Por isso gritam a Jesus: você dorme? Não te importa que todos vamos morrer? Jesus se ergue, repreende com firmeza
e fé, com autoridade. Repreende o vento e o mar como se fossem dois cachorrinhos e volta à calmaria. Até o vento e o mar precisam ser mandados. Como sempre, são infinitos os ensinamentos que podemos tirar desses acontecimentos. Mas uma coisa é clara: quem confia em Deus, quem confia nesse Pai amoroso, carinhoso, cuidadoso, todo-poderoso, não tem medo, não tem medo. O medo vem quando, por alguns motivos, não sentimos mais os olhos de Deus sobre nós. Quando uma nuvem escura passa na frente do sol. Quando nos sentimos sozinhos, como uma criança que perdeu a mão da sua mãe. Nesse momento sim vem o medo e tudo nos assusta, porque o ser humano é capaz de fazer tempestade até num copo d'água. Na verdade, irmãos, toda a nossa segurança se alicerça somente em Deus. Quando Deus sai do nosso horizonte, logo ficamos perdidos, desnorteados, assustados, angustiados. Mas quando seguramos na mão de Deus, então volta a paz. E da nossa boca saem palavras seguras, de autoridade, que conseguem comandar até a natureza e dominam qualquer dificuldade. Dominam qualquer dificuldade. No nosso coração vem uma certeza: Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais. Essa é a profunda atitude do cristão. Não devemos ter medo nunca. Não devemos temer o mal que trabalha na natureza. Não devemos temer o mal que trabalha na sociedade. Não devemos temer o mal que trabalha até dentro de nós. Mas, com a autoridade, com a força de Jesus, dizer: silêncio, cala-te. O mundo que sofre pelo mal espera essa palavra de nós cristãos. Só Deus pode calar o mal que há no mundo. Somente quem fala em nome de Deus tem a autoridade de fazer calar este mal do mundo com eficácia, de pronunciar as palavras de Jesus diante do mal: silêncio, cala-te. Somente quem confia totalmente em Deus tem palavras de vida e esperança para o mundo que está angustiado e desnorteado. Irmãos, essa é a atitude do cristão, um anúncio cheio de confiança em Deus, Pai amoroso e presente, um anúncio cheio de fé, capaz de derrotar qualquer mal, um anúncio cheio de certeza na força do ressuscitado, um anúncio que nasce da nossa profunda intimidade pessoal com Deus, do nosso segurar continuamente a mão de Deus, nosso Pai. Se Deus está conosco, quem será contra nós? Se Deus é conosco, quem será contra nós? Vamos escutar agora, irmãos, um trecho de uma homilia de Bento XVI. Há pouco vimos o Evangelho da tempestade acalmada, em que Deus se revela como o Senhor do mar. Jesus ameaça o vento e ordena ao mar que se acalme, interpelando-o como se ele se identificasse com o poder diabólico. Com efeito, na Bíblia, o mar é considerado um elemento ameaçador, caótico e potencialmente destruidor, que somente Deus, o Criador, pode dominar, governar e acalmar. Porém, existe uma outra força, uma força positiva que move o mundo, capaz de transformar e renovar as criaturas.
a força do amor de Cristo, como a define São Paulo na segunda carta aos Coríntios. Portanto, não essencialmente uma força cósmica, mas sim divina, transcendente. Age também no cosmos, mas, em si mesmo, o amor de Cristo é um outro poder. Ó Deus, exclama o salmista, santos são os vossos caminhos. Sobre o mar foi o vosso caminho, e a vossa senda no meio das águas caudalosas. O gesto solene de acalmar o mar tempestuoso é claramente um sinal do senhorio de Cristo sobre os poderes negativos e leva a pensar na sua divindade. Quem é este? Interrogam-se, admirados e cheios de terror, os discípulos. Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? A sua fé ainda não é sólida, mas está a formar-se. É um misto de medo e de confiança. O abandono confiante de Jesus ao Pai é, ao contrário, total e puro. Por isso, por este poder do amor, ele pode adormecer durante a tempestade, completamente seguro nos braços de Deus. Confiantes na força do amor de Jesus, vivamos este dia. Paz e alegria a todos. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos discípulos: passemos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus do jeito como estava, consigo no barco, e outros barcos o acompanhavam. Veio então uma ventania tão forte que as ondas se jogavam dentro do barco, e este se enchia de água. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram-lhe: Mestre, não te importa que estejamos perecendo? Ele se levantou e repreendeu o vento e o mar. Silêncio, cala-te. O vento parou e fez-se uma grande calmaria. Jesus disse-lhes então: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram grande temor e comentavam uns aos outros: quem é este, a quem até o vento e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Paz e alegria, irmãos.